Você já se meteu numa confusão e depois ficou pensando como é que eu fui me meter nessa discórdia, nessa briga, nessa contenda? Muitas vezes isso acontece conosco, não é verdade? Nós nos metemos em discórdias, em brigas, em confusões e às vezes nem sabemos como chegamos lá. É muito importante nós sabermos evitar o conflito. E hoje eu quero compartilhar com você aqui 7 princípios que podem lhe ajudar a evitar o conflito na sua vida. E ao evitar o conflito na sua vida, você vai estar trazendo também bênção para a sua vida, para as pessoas com quem você convive, paz, tranquilidade e sossego no seu ambiente, seja no ambiente profissional, familiar, na igreja, onde quer que seja. Esses 7 princípios vão lhe ajudar a evitar o conflito na sua vida. Assista esse vídeo, vai ser muito interessante. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. Hoje eu quero compartilhar com você aqui 7 princípios que vão lhe ajudar a evitar o conflito. Você já se meteu numa situação, num conflito, numa discussão, numa briga, numa contenda e pensou assim, puxa vida, como é que eu fui me meter nessa história? Às vezes isso acontece conosco, né? E eu quero então compartilhar com você 7 princípios que podem ajudar você a evitar o conflito. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo. Compartilhe aí para os seus amigos, seus familiares, compartilhe pelo WhatsApp, porque você fazendo isso, você está compartilhando a palavra de Deus. Antes de nós vermos os 7 princípios, eu quero ler com você um texto de Tiago. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2 diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Veja o que Tiago diz aqui. De onde que procedem essas guerras e essas contendas no meio de nós, né? Senão dos prazeres que militam na nossa carne, da nossa carnalidade. E nós precisamos sim evitar, porque os conflitos, eles nos tiram a paz, eles nos tiram o sossego. Então é muito importante a gente saber se esquivar, a gente saber evitar o conflito. Vamos lá então para os 7 princípios que podem ajudar você a evitar o conflito. Primeiro princípio, afaste-se de discussões desnecessárias. O apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23, o seguinte: evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Olha o que Paulo diz aqui, discussões insensatas e absurdas, elas só provocam brigas. O orgulho ele pode nos arrastar para uma briga onde todos nós vamos perder. Existem certas brigas pelas quais nós não precisamos lutar, nós não precisamos brigar. Nós temos que evitar nos envolver nessas discussões insensatas, porque elas só provocam brigas e contendas. Então nós temos que realmente evitar isso. Provérbios capítulo 20, versículo 13 diz assim: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Segundo princípio, procure responder com mansidão. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Nem sempre é fácil responder com mansidão uma palavra dura, não é verdade? Mas a maneira como nós respondemos pode ser determinante para o início ou não de um conflito. Provérbios também, capítulo 25, versículo 15, diz assim: com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Então, responder com mansidão é sim um grande princípio para evitarmos o conflito. Terceiro princípio, pense antes de falar. Provérbios capítulo 15, versículo 23, 26 e 28 diz o seguinte: versículo 23:
Que alegria é ter a resposta adequada, como é boa a palavra dita na hora certa. O versículo 26, o Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhe são aprazíveis. E o versículo 28, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Pensar, meditar no que vai responder é uma característica da pessoa justa. Então deixe a sua mente participar desse processo. Não use somente as suas emoções para lidar com as pessoas com quem você convive. Responda com o cérebro e não somente com o coração. Provérbios capítulo 10, versículo 19 também diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. É muito importante, então, nós pensarmos antes de falarmos. Quarto princípio, busque a paz nos relacionamentos. A paz, ela exige de nós um esforço, e às vezes um esforço pessoal e perseverante na nossa caminhada. No que depender de nós, nós temos que buscar a paz com todas as pessoas. Em Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Então você tem que fazer esse esforço. Se você quer evitar o conflito, você tem que ser um pacificador, você tem que procurar promover a paz onde você está e não ser um catalisador dos conflitos, das brigas, das discórdias. Nós temos que ser catalisadores da paz, é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser pacificadores, diz o Senhor Jesus. E em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Busque a paz nos relacionamentos com perseverança. Isso vai nos ajudar a evitarmos o conflito, a cairmos numa armadilha de um conflito na nossa vida. Quinto princípio, tenha uma visão espiritual das circunstâncias. Existem pessoas que são guiadas pelo maligno. E a estratégia do inimigo é justamente essa. A estratégia do inimigo é dividir para conquistar. E nós temos que estar atentos a essa batalha espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, muitas vezes nós achamos que o conflito surgiu porque alguém é insensato, porque alguém é brigão, porque alguém está ali justamente porque quer criar confusão, mas nos esquecemos que por detrás de tudo isso existe uma força espiritual maligna trabalhando ali para contribuir para que o conflito aconteça. E nós temos que estar atentos a isso, porque se nós não estivermos atentos a isso, o inimigo vai nos dividir. E ao nos dividir, ele vai conquistar espaço, vai conquistar terreno, território, seja na sua vida pessoal, na sua vida, no seu ambiente de trabalho, seja onde for. Nós temos que estar atentos a isso, nós temos que ter uma visão espiritual das circunstâncias à nossa volta. O sexto princípio, fale a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz o seguinte: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. O apóstolo Paulo diz que nós precisamos falar a verdade com as pessoas que estão próximas de nós. Agora, a verdade tem que ser dita em amor. Nesse mesmo capítulo aqui, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz isso: mas seguindo a verdade em amor. Jorrar a verdade com raiva é uma forma de vingança. Muitas vezes as pessoas usam a verdade para se vingar das pessoas e nós não podemos fazer isso. Nós precisamos falar a verdade, mas falar a verdade em amor, visando sempre a edificação do outro. Quando nós fazemos isso, nós vamos evitar o conflito. E o sétimo e último princípio para evitarmos o conflito: seja dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito é quem deve dirigir as nossas palavras, é o Espírito Santo quem deve nos conduzir. Quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós podemos ter a certeza de que não vamos cair na armadilha de um conflito. Em Gálatas capítulo 6, versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção,
Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Ser dirigido pelo Espírito Santo é sim uma forma de nós evitarmos o conflito. Muitas vezes nós nos metemos em confusão, em brigas, em discórdias, porque estamos na carne. Meu irmão e minha irmã, é verdade. Muitas vezes nós nos envolvemos em contendas, discórdias, seja na igreja, no trabalho, no ambiente familiar, porque nós estamos na carne. Nós não podemos nos deixar guiar pela carnalidade. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Então aqui eu trago 7 princípios que vão lhe ajudar a evitar o conflito na sua vida. Afaste-se de discussões desnecessárias, procure responder sempre com mansidão, pense antes de falar, busque a paz nos seus relacionamentos e se empenhe por alcançá-la, tenha uma visão espiritual das circunstâncias à sua volta, fale a verdade com amor e seja dirigido pelo Espírito Santo. Tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que se você praticar esses princípios da palavra de Deus, você vai evitar de se meter em muita confusão, em muitos conflitos que muitas vezes tiram a nossa paz, tiram o nosso sossego e nos deixam muitas vezes afastados das pessoas. Então eu quero desafiar você a vivenciar esses princípios na sua vida. Ao vivenciar esses princípios na sua vida, você também estará trazendo a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a vida das pessoas com quem você se relaciona. Amém? Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like e eu quero aqui compartilhar com você mais 2 vídeos que você pode assistir aqui no nosso canal e que tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. O primeiro vídeo que eu quero compartilhar é possível perdoar verdadeiramente? Muitas vezes nós nos envolvemos num conflito e ficamos naquele dilema, será que vai ser possível a restauração desse relacionamento? É possível perdoar de verdade? Então nesse vídeo nós abordamos essa questão. E o segundo vídeo é como evitar a precipitação no uso das palavras. Como que nós podemos não ser precipitados no uso das palavras? Assista esses 2 vídeos, eles vão trazer edificação para a sua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.